Bom, eu queria dizer mais um pouquinho, porque tenho certeza que não falo só por mim, falo por inúmeros, milhões de brasileiros, amigos, pessoas que me acompanham, que seguem o meu perfil, que me acompanham pelo Revoltados Online. Eu nunca me interessei seriamente pela política, eu sou uma cidadã comum. Sempre dediquei a minha vida familiar, social, amigos. Mas no ano de 2014, eu fiquei conhecendo algumas coisas que me deixaram surpresa, inquieta, assustada como brasileira. Eu fiquei sabendo de algo chamado Foro de São Paulo, que nunca foi mencionado pela grande mídia, embora o professor Olavo de Carvalho venha falando disso há mais de 15 anos. E hoje a gente consegue encontrar, acessar pelas redes sociais, toda a informação a respeito do Foro de São Paulo. Que vocês aqui presentes já devem ter ouvido falar dessa organização criminosa, que tem por objetivo instaurar a pátria grande, acabar com a soberania dos países, do nosso país, do nosso Brasil. Acabar com a soberania e instaurar aqui um regime totalitário. Ao saber disso, do Foro de São Paulo, e ao perceber nos projetos do governo, a mão, o braço forte do Foro de São Paulo atuando através de muitos dos nossos governantes, eu pensei, como cidadã e operadora do direito, eu não posso me calar. Seria um crime, isso sim, eu me calar. Na medida em que eu tinha essa consciência. Eu observei em vários projetos que os senhores têm acompanhado. Por exemplo, a sexualização das nossas crianças em idade precoce, a chamada ideologia de gênero, a doutrinação ideológica das nossas crianças na mais tenra idade, desde o primário. E isso está vindo num crescente que hoje já se tenta impor banheiros de ideologia de gênero. Já tem. Eu recebo denúncias de mães assustadas. Meu filho de 4 anos, minha filha de 6 vão para a escola e os diretores dizem que agora tem que ter banheiro unissex, banheiro de gênero. O que é isso? Onde estamos? Não posso me calar. E a rede é a minha ferramenta. A informação é a minha arma. As redes sociais são o palco que colocam à disposição, porque nós não temos a grande mídia, mas é a internet que serve para levarmos essa informação a todos os brasileiros. Eu, como advogada, traduzo numa linguagem coloquial, simples, fácil, para que qualquer cidadão possa entender o que eu digo. E vejo em outros projetos gravíssimos, não só projetos como já realidade, a urna eletrônica. Eu não vou discutir aqui se houve fraude ou não nas eleições, mas eu vou dizer só uma coisa. Uma urna que não admite auditagem, e acabou de sair agora a conclusão de uma auditoria solicitada pelo PSDB, onde está escrito no relatório final, essas urnas não são auditáveis. E isso é o que basta para que as urnas sejam irremediáveis inconstitucionais, e esta casa tem o dever de afastar. Agora, a presidente Dilma vetou a vontade desse parlamento. O parlamento entendeu, depois de muito esforço e de muita militância, porque nós estivemos aqui presentes, exigindo o voto impresso. Está aqui um deputado que representa essa luta, o deputado Jair Bolsonaro. A Corte Constitucional Alemã, estou dizendo, é a Corte Constitucional Alemã quem disse, uma urna que não inspira confiança nos eleitores de uma nação é inconstitucional. Basta isso. Se ela não inspira confiança, e quem é aqui que confia nas urnas? Levanta o dedo quem confia nas urnas eletrônicas. Ok, as minorias devem ser representadas e o são, tanto nesse parlamento quanto na internet. 2 pessoas levantaram o dedo. 2! Eu só vou pedir que o plenário não se manifeste. Ok. Mas, de qualquer forma, presidente, perdoe, eu não tinha sido avisada, mas 2 pessoas se manifestaram. Quantas será que temos aqui dentro? Não sei, umas 200? 2, ok. Então, eu respeito a voz da minoria, isso é democracia.
Na internet, é um ambiente também democrático. Mas o que é democracia, senão a prevalência da vontade da maioria? Assim também esse parlamento tem a obrigação de respeitar a minoria, mas é a voz da maioria que tem a obrigação de respeitar a minoria, mas é a voz da maioria que deve prevalecer. E hoje nós vemos projetos que absolutamente não representam a vontade da maioria. A maioria é conservadora no Brasil. Querer nos impor ideologia de gênero é um assinte à família brasileira. E eu gostaria que fosse passado aqui um vídeo para que demonstrasse o tipo de trabalho que eu faço. Eu gostaria de passar um vídeo em que eu falo exatamente a respeito da ideologia de gênero. Eu vou pedir à Cláudia que passe esse vídeo agora. Olá, hoje é dia 23 de junho. Eu sou a Beatriz Kisses, sou advogada, procuradora do Distrito Federal, e vim falar para vocês sobre um tema muito importante que está aí em voga, que é a ideologia de gênero. Esse tema está tão em pauta porque, justamente até amanhã, dia 24 de junho, todos os estados e municípios deverão ter votado os seus planos estaduais ou municipais de educação. E acontece que esse tema, ideologia de gênero, está sendo incutido dentro de vários planos estaduais e municipais pelo Brasil afora. Primeiramente, o que é isso, ideologia de gênero? Algumas pessoas ainda não estão muito a par e eu vou esclarecer. Nós temos o gênero masculino e o gênero feminino. E esse gênero, ele é determinado com o nascimento da pessoa. Acontece que a ideologia de gênero, ela trata esse assunto, ela aborda esse tema como se o gênero não tivesse nada a ver com o sexo daquela criança que nasceu. Então, tenta-se incutir na criança a ideia de que ela tem o direito de escolher se ela quer ser menino ou menina. Esses projetos de lei, inclusive, chegam a dizer que nós não podemos tratar crianças como menino ou menina. Chamar apenas de criança, que seria uma forma neutra para que ela não se visse desde já como homem ou mulher, obrigatoriamente. Bem, falando dos aspectos jurídicos da questão, é preciso dizer, em primeiro lugar, que o Congresso Nacional, ao examinar, ao tratar do Projeto Nacional de Educação, afastou completamente qualquer referência à ideologia de gênero. E agora, estados e municípios estão tentando incutir nos seus projetos estadual e municipal essa ideologia que afronta a tradição e a consciência da família brasileira. Vejamos o seguinte, existe também nessa questão, na questão jurídica, uma norma supralegal, que é o Tratado de São José. Esse tratado, que é a Convenção Americana de Direitos Humanos, estabelece no seu artigo 12, inciso 4º, que cabe aos pais, ou aos tutores, no caso, ensinarem, passarem para seus filhos ou tutelados a educação de acordo com sua crença e a sua moral. E essa lei, essa ideologia de gênero, ela passa por cima desse tratado, essa convenção. Acontece que toda convenção está prevista na Constituição Federal e já é jurisprudência do Supremo. Ela tem que ser aprovada em 2 turnos pelas 2 casas do Congresso, com ampla maioria, com 2/3 de maioria. E para que ela possa ser também revogada, afastada, ela também precisa do mesmo quórum, ou seja, revogação por 2/3 em 2 votações nas 2 casas. E isso não aconteceu. O Tratado de São José está plenamente em vigor, ele é válido e é uma norma supralegal, ou seja, ele vale mais do que a lei. Ainda assim, nós temos, tanto na Constituição Federal, artigo 229, como no Código Civil, artigo 1634, a previsão de que compete aos pais passarem para os seus filhos as suas convicções. Eu acho que já deu para ter uma amostra de que eu trabalho trazendo a informação também de forma jurídica. É claro que eu faço denúncias, meus posts fazem denúncias, fazem críticas, mas isso amparado no direito de expressão, e o Supremo Tribunal Federal já disse que o político, o homem público, ele tem a obrigação de suportar as críticas. Eu creio que se houver algum tipo de ofensa, algum abuso que eu cometa em algum vídeo, algum post, coisa que eu não acredito,
porque eu não sou uma pessoa preconceituosa, racista, ou tenho ódio no meu coração, nada disso. Se isso acontecer, eu responderei no foro adequado, que é o Poder Judiciário, caso alguém sinta necessidade de alguma reparação. Tá? Existem outros projetos também, vocês vão ver que a maioria dos meus posts e vídeos, eles se dedicam a combater, por exemplo, todos os projetos que eu vejo que tem a mão do Foro de São Paulo, como, por exemplo, o desarmamento. Tá? Gente, se você observar países como a Venezuela, Cuba, todos os países totalitários, os governos desses países fizeram a mesma receita que está sendo trazida para o Brasil. É o mesmo bolo que vai sair do forno, porque você está usando a mesma receita. Desarma a população, sexualiza as crianças, tira a autoridade dos pais, põe lei da palmada, tira a autoridade dos pais, faça com que o Estado seja dono das crianças, incuta nas crianças suas ideias desde pequenininhas, crie pequenos comunistas, e você terá o que temos hoje na Venezuela e o que temos em Cuba. Então, essa é a receita que nós observamos. E mais, lei da mordaça. Eu só vou pedir, por favor, mais uma vez, que não haja manifestações. Embora a Constituição garanta a liberdade de expressão e a lei do Marco Cívico da Internet tenha também artigos que tratem disso, vemos hoje tramitando aqui nesta Casa Legislativa tentativas de nos calar. E, por fim, eu combato duramente o ativismo judicial. Por quê? Para que a gente viva numa república, é preciso termos três poderes independentes. O executivo, através da corrupção, da compra de votos, cala esse parlamento, gerando os maiores escândalos de corrupção que se conhece na história ocidental. Mensalão, Petrolão e outros que surgirão por aí. Então, foi o maior escândalo de corrupção, mas o nosso problema mais grave não é a corrupção. A corrupção é apenas um meio para instaurar o quê? O projeto do Foro de São Paulo, o Estado totalitário. Então, o que mais me preocupa não é a corrupção servindo de meio para projetos totalitários. Além disso, eu combato, além da corrupção que vem do Executivo, eu combato o ativismo judicial, o Supremo calando a vontade do Parlamento. Presidente, o Parlamento tem a minha solidariedade, porque é nesse âmbito, é aqui que deve se discutir a vontade popular. E não o Supremo, em uma canetada, calar a voz do povo e calar as decisões desse Parlamento. Então, por exemplo, questões relativas a casamento, questões relativas a financiamento privado de campanha, e descriminalização das drogas, tudo que vem sendo tratado nesse Parlamento e tem sido alterado pelo Supremo Tribunal Federal, por 11 ministros que não foram eleitos e não representam o povo. Essa é a minha mensagem que eu quero deixar clara. Vou continuar lutando contra o Foro de São Paulo todos os dias, de manhã, de tarde, de noite, de madrugada. Vou lutar contra a corrupção, mas principalmente como a corrupção como meio para instalar no nosso país, no Brasil que a gente ama, para instalar aqui um regime totalitário. Não a lei da mordaça, não a urna eletrônica, voto impresso já. Essa é a minha mensagem. Obrigada.